Bem, pessoal, fazer esse vídeo que muita gente aqui perguntou, Júlio, quais são os primeiros sintomas assim que você é infectado pelo HIV? Tem sintoma, não tem? Quanto tempo surge, né? E eu vou explicar para vocês. O que é que acontece, né? Quando você fala da HIV, você está falando de um vírus que tem a transmissão sexual. Então a dúvida de todo mundo é assim, eu tive uma relação sexual de risco e tô com medo ou senti alguma coisa, será que isso pode ser uma infecção com HIV, né? Quais são os sintomas mais frequentes, né? O que é que acontece? Quando você fala de infecção por HIV, normalmente o que vai acontecer? Esse vírus vai entrar no seu corpo, ele vai começar a se replicar. Então existe uma janela aí de algumas semanas, 2 a 4 semanas, que é justamente esse período em que muitas vezes você não vai ter sintoma nenhum depois de uma relação sexual que te infectou, e aí começam os sintomas. Porque esse vírus se replicando, você começa a sentir. Quais são esses sintomas, né? Febre. Às vezes tem paciente que sente sudorese, a febre não precisa ser constante, é uma febre às vezes mais leve. Às vezes o paciente tem um linfonodo aumentado, né? Linfonodo, a famosa íngua, né? Porque ali estão nossas células de defesa. A gente sabe que o HIV tem essa relação muito forte, né, com o nosso sistema de defesa. Então, dá um linfonodo aumentado. Muito paciente sente cansaço, sente prostração, como se tivesse, e é muito parecido, para não dizer quase igual, a uma infecção viral comum. Por quê? O mesmo mecanismo de quando você está com vírus, seu corpo se defende, essa célula começa a replicar, acontece no HIV. Então você tem normalmente um período de alguns dias assim e depois o sintoma vai embora. Igualzinho a virose comum. Por isso que a maioria das pessoas é muito difícil ela descobrir nessa fase aguda. A não ser que ela teve uma relação sexual de altíssimo risco, né? Ficou muito preocupada com aquilo, né? E esse sintoma chamou a atenção dela, ela foi fazer o teste depois, né? A maioria das vezes a pessoa não descobre nessa fase, porque ela acha, eu peguei uma virose, acho que é uma gripe, acho que é um resfriado, é muito, muito parecido, né? E depois ela melhora desses sintomas e tá lá, aquilo foi embora. E lá na frente, quando o HIV começa realmente a agir no seu corpo de forma mais intensiva, baixando a imunidade, reduzindo o CD4, aí você começa a ter as doenças típicas do paciente de HIV, e aí nessa fase que a maioria dos pacientes tem diagnóstico. Quais são essas infecções? Candidíase, né? O paciente tem, às vezes, infecções respiratórias, tuberculose, né? Meningite, às vezes um paciente que é jovem, não teria tanto motivo, aí o médico vê esses casos, né? Essas lesões surgindo, às vezes lesão de pele, aí o médico faz o teste de HIV e descobre que o paciente está com HIV. Mas se você teve uma relação sexual de risco, desprotegido, e semanas depois começa a ter esse quadro, procure ajuda para o médico avaliar. Por quê? O HIV hoje em dia, se você descobre na fase precoce e trata, você não vai ter essas infecções secundárias. E hoje em dia a gente consegue dizer que o paciente com HIV vai ter uma sobrevida adequada, igual uma pessoa que às vezes não tem. Se tratar de forma adequada, né, grande parte desses pacientes vai ter uma vida normal, no aspecto que a gente fala de adoecimento. Claro que vai ter que ter cuidado, vai ter que estar testando o tempo inteiro, vai ter que tomar uma série de medicações, então uma série de cuidados que ele vai ter, né? E risco também ele vai ter um pouco maior, mas hoje em dia o tratamento evoluiu bastante, tá bom? Mas é importante, teve sintoma, teve uma relação de risco, teve sintoma, procura logo ajuda para o médico te orientar direitinho. Porque aí tem a questão da janela, teste, uma série de coisas que o médico vai explicar para você. Espero que tenha ajudado, abraço.